Fala, fala galera, aí Braga mais uma vez, ó. Segundo simulado a gente vai resolver hoje. É de segundo? Esse é o primeiro que eu tô vendo, amigo. Caiu de paraquedas aqui, volta uma aula, tá? A gente já resolveu o simulado um. Vai estar aí, provavelmente vai estar numa playlist aí separado, tá? Os simulados. Então a gente já resolveu o primeiro e hoje a gente vai trabalhar o segundo, tá? O segundo simulado é de que simulado é esse, galera? É o simulado do concurso na mira, tá? Eu já falei lá no primeiro vídeo que é um projeto novo da galera que tem aqui, aqui do Vale do Juruá. E aí eles disponibilizaram esses dois simulados para mim, tá? Para mim trabalhar com vocês o que eles estão abordando. E aí, se vocês quiserem adquirir esse simulado, por quê? Porque eu não posso passar esse simulado para vocês, tá? Eu não posso disponibilizar o simulado. Tem as outras aulas lá no canal, que são materiais que eu mesmo fiz o filtro das questões, eu mesmo editei, entendeu? Montei o PDF ali padrão. Então aquele eu posso disponibilizar para vocês, ok? Mas esses simulados que o pessoal está disponibilizando para mim, que eu estou comprando, que eu vou trazer aqui no canal, eu não posso disponibilizar para vocês, beleza? Esse aí, se vocês quiserem adquirir, vocês vão ter que comprar, tá? Ah, Ed, eu quero resolver só aí contigo a parte específica e tal, não vou comprar. Beleza, fica a seu critério. Você não vai ter o seu material em mão, né? Com as suas anotações, que é a que a gente faz aqui, a gente rabisca, você faz aí. Então você não vai ter essas anotações a não ser que você transcreva tudo isso à mão, aí vai dar um trabalho fodido, mas enfim. Mas se você quiser adquirir o simulado, você acessa o Instagram da galera aí. Qual é o Instagram deles, Ed? Porra, é Concurso na Mira, tá? Deixa eu anotar aqui. Concurso na Mira. Se eu não me engano, lá no Instagram tá Concurso na Mira 2024, tá? Eu acho que é isso, não lembro direito. Mas assim que você pesquisar Concurso na Mira no Instagram lá, você vai achar, tá? É um cursinho novo online e eles têm esses simulados, tá? Se eu não me engano, eles estão numa promoção lá, tá 2 por 15 reais, baratinho, coisa pouca. É de vale investimento, vale, tá? É de você, é de outro cursinho preparatório. Você não amigo, eu não tenho, assim, essa, como é que eu posso, essa ideologia, tá, por cursinho preparatório. Eu sou o tipo de cara que prioriza o material. Se o material é bom, é de qualidade, a gente vai utilizar, beleza? E esse simulado que a galera disponibilizou para mim é bom, é de qualidade. Eu, pelo valor que tá, adquiria fácil, tá? Então, se você quiser gastar esses 15 reais para ter esses dois e acompanhar a correção de toda a parte específica comigo aqui, melhor ainda. Aí você vai extrair o melhor que o simulado tem a te oferecer, tá? Mas resolve ele todo. Não vai resolver só a parte específica, não. Resolve ele todo, tá? Um simulado legal, tá bem completinho, tá? Então, olha só. De antemão, tá, galera? Eu queria agradecer vocês, né? Se inscreve aí, quem não é inscrito no canal, dá essa força. Agradecer vocês pelos inscritos que já tem, pelas visualizações. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, mas a gente tá quase batendo os 1.000 inscritos, tá? A gente já tá com 975, faltam 25 pessoas pra gente bater milão, tá? Então, assim, vamos bater esses milão de inscritos aí, porque assim que bater esses milão, eu vou fazer uma aula bônus aqui para vocês, uma aula curta, falando a respeito do edital, do que priorizar nessa reta final, tá? Tanto as disciplinas quanto a disciplina que eu trabalho de específico, a gente vai priorizar alguns tópicos que eu acho mais importante, que eu acredito que vai vir questões desses tópicos na prova, tá? Então vou fazer essa aulinha rápida aí, deve dar uns 10 minutos de aula, talvez, ou até menos. Então vai ser uma aulinha bônus aí assim que a gente bater esses milão de inscritos, show? Então contribui aí, dá aquela força, se inscreve e ajuda a gente, tá? Aí, você também, qualquer coisa, chama no direct lá no Instagram, tá? Precisar de alguma coisa, chama lá no Instagram, no meu Instagram, edbraga1996, beleza? Qualquer coisa é só acionar o direct lá, eu respondo e a gente desenrola. De antemão, como eu já falei, eu não posso disponibilizar os simulados. Mas os outros materiais que já tem lá pronto, tá? Das outras aulas que eu elaborei, eu posso disponibilizar para você. Então qualquer coisa, chama no direct aí que a gente resolve, tá? Ed, tu falou que não ia mais aparecer nos vídeos. Galera, só para introdução, tá? Já vou desaparecer aqui, a gente já vai cair no simulado e aí vai ficar só com a minha voz. Show? Tamo junto. Por enquanto é só isso e vamos para cima.
Olha só, a gente vai cair agora aqui direto no simulado, perfeito? Olha só, para vocês não esquecerem, o logo, tá? Quando vocês encontrarem, procurarem lá no Instagram para adquirir o simulado, é isso aqui, tá? Vocês vão encontrar esse logo aqui na hora que vocês estiverem pesquisando lá na barra de pesquisa do Instagram, tá? É só chamar a galera no direct lá, falar que você quer os simulados e tá baratinho, tá top, tá? Então, show. Vamos para cima. Ó, tem todas as questões aqui, enfim. Mas vamos trabalhar só a minha parte. Ed, por que você não trabalha o simulado todo? Eu expliquei já lá no vídeo passado o motivo pelo qual eu não pretendo trabalhar o simulado todo. Fica muito longo, fica extremamente longo as aulas, tá? Dá um trabalho extremamente grande. Então eu vou deixar as outras matérias para os demais professores, né? Você vai encontrar muitos aí na internet. E a parte específica você vem comigo que a gente vai desenrolar legal isso aqui. Show? Vamos para cima. Então vamos lá, questãozinha, aqui é 37, né, mas é a nossa primeira das 14 de específico, mas vamos lá. Questãozinha 37 aqui, conhecimento específico, essa é uma questão bem fácil, bem simples, a famosa LIMP, né, que a gente tem aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Nossa famosa LIMP. Ô Ed, que acha LIMP, cara? Os princípios, tá? Os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Grava isso na cabeça, meu amigo. Você precisa decorar isso aqui, porque isso aqui vai cair na sua prova. Ed, vai cair? Vai. E se não cair? Amigo, se não cair, eu sinto muito. Não vou fazer nenhum tipo de promessa. Mas vai cair, tá, galera? Isso aqui é igual questão de crase em português, cara. Dificilmente vai vir uma prova que não vai cobrar isso aqui quando ela vem trazendo no seu edital os princípios da administração pública. Igualmente, você pega um edital de português que ele vem trazendo a cobrança de crase, sempre cai. Isso aqui sempre cai. Então decore isso aqui, tá? Limpe os principais, os princípios, né? Os princípios da administração pública. Aí ele vem dizendo na questão aqui, ó, a Constituição da República, no seu artigo 37, estabelece expressamente que a administração pública direta e indireta obedecerá aos seguintes princípios. O famoso LIMP, tá aqui, ó. Legitimidade? Não. Legalidade? Sim. Imparcialidade? Não. A letra C, legitimidade, a gente já viu que não. Letra D, legalidade? Sim. Impessoalidade? Sim. Modicidade? Não, amigo. É moralidade, tá? E sobrou pra gente gabarito letra E. Olha só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ed, se eu tivesse decorado só o mnemônico que não soubesse o que cada letra dessa significa, eu ia me lascar? Certeza que você ia. Olha só. Aqui ele trouxe legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na letra D, ó. E a moralidade ele começou com M, mas ele botou modicidade. Imagina se você decorou só isso aqui e não sabe a pronúncia correta, a palavra correta, né? Você decorou só as iniciais, dá merda, né, amigo? Então, o mnemônico ele serve para facilitar, mas você também precisa decorar cada princípio desse, show? Então, gabarito letra E. Próxima questão, questãozinha 38. Olha só. Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que o pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da administração pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Beleza, olha só, esse comentário refere-se ao princípio de quê, galera? Ó, ele quer saber que princípio é esse da administração pública, tá? Esse princípio que ele veio falando aqui, que os atos e provimentos da administração são imputados não ao funcionário, mas aos órgãos, ó, e entidades administrativas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, Ed? Ele está dizendo que, ó, este é um mero agente da administração pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Galera, isso aqui é o princípio da impessoalidade, tá? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, gabarito letra A. Olha só. O que acontece aqui? Acontece aquela famosa responsabilidade civil, tá? Que é o quê?
você como agente, qualquer coisa que você fizer, qualquer ato que você cometer, quem responde não é necessariamente você. Quem responde é o Estado. Se você é funcionário público do Estado, tá? Se você é funcionário público da União, a União que responde. Do município, o município que responde. Ou seja, olha só, quando você pratica um ato, quem responde é o seu órgão, tá? É o seu ente estatal. Ou seja, se você é um agente, um funcionário público do Estado, quem vai responder se você cometer algo de errado, algum prejuízo, por exemplo, para algum particular, quem vai ressarcir é o Estado. É óbvio que o Estado depois vai analisar a sua conduta. E aí você vai ter que se entender com o Estado, tá? Mas necessariamente você não responde diretamente ao particular ao qual você cometeu algum ato. Quem responde é o Estado, diretamente a ele. E aí depois o Estado vem cobrar de você, perfeito? Isso aqui nada mais é do que o princípio da impessoalidade, tá, galera? Tá dentro do princípio da impessoalidade. Por isso, é o gabarito da nossa questão. Show? Então vamos lá. Próxima questão. Questãozinha 39. Olha só. O governador de determinado estado praticou ato administrativo sem interesse público e sem conveniência para a administração pública, visando unicamente a perseguição de prefeito municipal. Olha só, trata-se de uma violação do seguinte princípio de direito administrativo, dentre outros. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ele veio falando, o seguinte. Olha só, que o governador de determinado estado praticou um ato administrativo sem interesse público, ó, e sem conveniência para a administração pública, ou seja, ele fez para seu interesse pessoal. Opa, você precisa aprender a interpretar a questão, tá, galera? Não é só decorar isso aqui. Por quê? Porque a banca, ela, né, ela vem contando toda uma historinha igual ela vem trazendo aqui. Você precisa entender um pouco sobre cada princípio para você poder discernir, né, de qual princípio ele está tratando. A maioria das questões, ela vem assim, ela não vai vir só letra de lei pura, entendeu? Que aí você decora algumas palavras-chave e matou. Então você precisa ficar esperto quanto a isso. Aqui se trata que o governador ele fez a seu interesse pessoal. Galera, quando você deixa de praticar de forma impessoal e passa a praticar de forma pessoal, você está ferindo o princípio da impessoalidade, tá? Você está agindo de forma pessoal e não impessoal. Show? Então, assim, o governador ele botou para perseguir aqui quem? Visando unicamente a perseguição do prefeito. Ou seja, ele usou a máquina pública, né? Pelo fato dele ser governador e não visando o interesse público e visando sim o seu interesse pessoal em prejudicar determinado prefeito. Ou seja, ele feriu aqui o princípio da impessoalidade. Show? Então é isso aqui. É de publicidade? Porra, a gente já viu. Eu vou tratar rapidinho sobre cada um aqui para você anotar e não se esquecer. Olha só. O da publicidade é o princípio que exige, né, que todos os atos administrativos eles sejam transparentes e acessíveis ao público. Pronto. Decore isso aqui e vai embora. A letra C, proporcionalidade. A gente já viu também que refere-se à adequação e à necessidade das ações administrativas em relação aos seus fins, tá? Então, nada disso também. E especialidade. Especialidade, galera, tem a ver com um princípio que diz respeito à limitação da atuação da administração pública, tá? Aos seus fins que a lei lhe atribuiu. Então também não tem nada a ver. Tem mais uma alternativa aqui em cima, não tem? Tem, tá aqui, ó. Alternativa da continuidade do serviço público. Olha só, a continuidade do serviço público, ela garante que os serviços essenciais eles sejam prestados sem interrupção, tá, galera? Então você decora isso aqui e você vai matar a questão quando ela venha cobrando a respeito de continuidade do serviço público. Show? Então, gabarito da nossa questão, letra B, princípio da impessoalidade. Show? É, tá tudo rabiscado, tá, amigo? Você não precisa rabiscar igual eu, não, tá? Aí você vai tratando seu material com mais delicadeza, show? É porque eu gosto de rabiscar mesmo. Até porque depois eu vou apagar tudo isso aqui. No iPad fica fácil, né? Já na sua folha impressa, se você tiver com ela em mão, é um pouco mais complicado. Beleza? Questãozinha 40. Vou aplicar aqui a questãozinha 40. Quando terminar, eu vou fazer um corte para ver como é que tá o áudio.
Aqui a gente já sai dos princípios da administração pública e a gente cai aqui direto agora na parte de arquivologia. Olha só, esse arquivo é constituído de documentos em curso. Opa, que tipo de arquivo é esse, galera? Ó, documentos em curso. Vamos lá. Emprestados a outros setores relativos. Então, ou consultados frequentemente. Opa, o que foi que eu já falei para você a respeito da arquivologia e dos arquivos? Falou, amigo, que é consultado com frequência. A gente está tratando de qual arquivo? É isso mesmo, a gente está tratando do arquivo corrente, tá? Se a gente falou em arquivos consultados com frequência, ignora todo o resto. Trata-se de arquivos correntes, tá? Então, olha só, observando aqui, conservados nos escritórios ou nas repartições que os receberam e os produziram em dependências próximas, fácil acesso. Olha só, fácil acesso. Para quê? Para ser suas consultas frequentes, né? Então, trata-se de qual arquivo, Ed? Trata-se do arquivo corrente, tá? Falou em frequência, frequentemente usado, né? Falou em frequentemente usado, é arquivo corrente, show? Só preciso decorar isso. Ed, mas eu não sei o que é o arquivo permanente. Amigo, teve nas aulas passadas, mas vou passar para você rápido aqui, olha só. O arquivo permanente, ele contém documentos que devem ser preservados indefinitivamente, tá? Devido à sua relevância histórica ou jurídica, tá? Esses documentos, eles não são consultados com frequência e não, né, no caso, se enquadram nessa questão aqui do nosso enunciado, perfeito? Por isso que não é o gabarito da questão. A letra B fala assim, ó, arquivos intermediários. Galera, arquivo intermediário é um meio termo entre os correntes e os permanentes. Como assim, Ed? Ele é composto por documentos que não são mais usados, né? Não são mais necessários para o dia a dia, né? Mas que ainda precisam ser retidos por um período antes de serem eliminados ou transferidos para os arquivos permanentes, tá? Então, eles ficam ali como se fossem stand-by. Eles podem ser usados, mas também podem não ser. Então, eles nem são do permanente, nem são dos correntes. Eles são ali no meio termo. Eles estão ali esperando a sua definição final. Perfeito? Então, esse aqui são intermediário. Aí ele vem trazendo na letra D de segunda idade. Olha só, galera, o conceito de segunda idade não é uma classificação comum, tá? Nos sistemas de arquivamento e geralmente se refere a documentos que eles já não estão em uso corrente, mas ainda são importantes para fins administrativos ou legais. Essa questão da segunda idade aqui, galera, parece muito com os arquivos intermediários, tá? É como se fosse uma nomenclatura diferente, mas não é a mesma coisa, ok? Mas é como se fosse. É quase a mesma definição, mas não é, tá? A de terceira idade, ele vem trazendo aqui na letra E, né? Terceira idade. Ele é similar ao conceito de segunda idade, tá? Só que o arquivo de terceira idade, ele é uma classificação menos comum e refere-se a documentos que já foram arquivados, tá? E não são mais utilizados, geralmente considerados para eliminação ou conservação permanente. Ed, isso aqui parece muito com os permanentes, não parece não? Parece, amigo. O de segunda idade é parecido com o intermediário e o de terceira idade parecido com o permanente. Ou seja, o de primeira idade, ele é muito parecido também com o arquivo corrente. Ed, não são a mesma coisa? Não, mas as definições são praticamente as mesmas coisas. A banca ela não vai ser idiota de trazer, por exemplo, aqui primeira idade e corrente, trazer uma definição dessa aqui, porque é muito provável que você consiga anular a questão. Então, ela faz essa mistura, mas trazendo conceitos que são parecidos, mas que nenhum é a resposta, perfeito? Então, você fica ligado só nisso. Falou em primeira, segunda e terceira idade, você remete muito a arquivos correntes, intermediários e permanentes. Show? Mas aqui, no caso, ele trouxe a definição de arquivos correntes, que é o gabarito da nossa questão. Show? Show. Acabou, acabou, Ed. Tu fala demais, eu sei. Deixa eu aplicar um corte aqui para ver como é que tá. Excelente, excelente, tá fluindo. Vamos lá, questãozinha 41. Olha só. Em qual fase do ciclo de vida dos documentos estão os documentos frequentemente consultados? Ó, galera, questão fácil, não é? Porra, tá dado, Ed. Eu sei, tá dado. Essa aqui tá dado. A gente nada mais é do que a fase corrente, tá? Falou em frequentemente usado, galera. Nada mais é do que a fase corrente. Show? Show.
Ed, tem outros conceitos aí. Tem, tá, galera? A gente tem ali a fase intermediária, que a gente já viu, né? Que são compostos por documentos que não são mais usados com tanta frequência, mas eles precisam ser mantidos, né, por um período de tempo antes de serem descartados ou transferidos lá para a parte dos arquivos permanentes. Que aí a gente já chega aqui nos arquivos permanentes, que são aqueles, né, que, que já estão em fase de preservação indefinida, né, pela sua importância histórica ou legal, enfim, jurídica. E a gente tem a letra D, que é a fase de descarte. Aqui já é outra situação, né? A fase de descarte é quando os documentos já não têm mais valor administrativo, nem legal, nem histórico, e eles são definitivamente eliminados, tá? E a terceira idade, né? A fase de terceira idade refere-se a documentos que já foram arquivados ou também não são mais usados, né? Geralmente são considerados para eliminação ou para sua preservação permanente. Show? Então a gente já viu todos aqui e viu que usados com frequência, né? Que são consultados com frequência, está na fase dos arquivos correntes. Show? Questãozinha fácil. Questãozinha SUS, vamos lá, questãozinha número 42 agora. Olha só. O arquivo constituído pelo conjunto de documentos que são preservados em caráter definitivo. Olha só. Preservado em caráter definitivo, respeitando a destinação estabelecida em decorrência do seu valor probatório, informativo, histórico ou cultural, é denominado em que arquivo, Ed? Porra, ficou fácil, a gente acabou de ver, não acabou? A gente viu ou não viu essa parte que fala dos arquivos permanentes, né? Que eles estão ali, tem seu valor histórico, né? Então, a gente está falando aqui do seu valor histórico, cultural ou até por determinação jurídica, né? São os arquivos que já estão nessa fase permanente. Então, aqui nada mais é do que o denominado arquivo permanente, tá, galera? Falou em preservados em caráter definitivo, ou seja, já chegou a sua definição para ele ficar lá arquivado definitivamente, pelo seu valor histórico, né? Em decorrência do seu valor histórico, ou cultural, enfim, ou jurídica, a gente está falando nada mais nada menos do que os arquivos permanentes. A gente já viu a definição de correntes, a gente já viu a definição de intermediários, a gente já viu a definição de segundidade. E esse aqui é de arquivos ativo, eu nunca vi isso aqui. Galera, os arquivos ativos, tá? Refere-se a documentos que estão em uso corrente, ou seja, que são frequentemente consultados e utilizados nas atividades diárias, tá? Porra, Ed, isso aqui é parecido com a definição de arquivos correntes, não é? É. Gente, mas é a mesma coisa? Não, não é, gente, não é a mesma coisa. O que que acontece? Não esperem que a banca vai trazer uma definição, por exemplo, aqui ela iria trazer uma definição, igual ela trouxe na questão anterior, falando dos arquivos que são usados com frequência. E aí ela vai botar nas alternativas os ativos e os correntes. Ela não vai fazer essa loucura. Por quê? Porque apesar de não serem a mesma coisa, são definições extremamente parecidas. E aí você tem a maior chance, uma probabilidade muito grande de conseguir anular essa questão. E a banca ela não vai fazer essa cagada, entendeu? Perdoa a expressão da palavra, mas ela não vai fazer isso. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai trazer o arquivo corrente que parecidamente parecem ser a mesma coisa, apesar de não serem, mas tem uma definição muito parecida, mas ela vai trazer um enunciado aqui pegando uma definição totalmente diferente de outro tipo de arquivo, né? Que no caso aqui ela veio denominando um arquivo permanente. Ou seja, tem algum aqui que é parecido com um arquivo permanente? Não tem. Por exemplo, ela trouxe o da segunda idade, a gente já viu da segunda idade. O da segunda idade parece muito com a definição de quê? De intermediário, não é? Parece muito com a definição de intermediário. Mas ela trouxe o quê? Ela trouxe de maneira isolada o arquivo permanente. Agora imagina se ela tivesse colocado aqui, ao invés de segunda idade, ela tivesse colocado terceira, de terceira idade, ia dar problema, não ia? Ia, porque a definição de terceira idade, ela parece muito com a definição dos arquivos permanentes. E aí você teria uma grande chance de conseguir anular essa questão, apesar de que não são as mesmas coisas. Entenda, não é a mesma coisa, não são as mesmas coisas. Show? Mas a banca não vai dar esse tiro no pé. Por isso você tem que ficar ligado. Show? Aqui ela trouxe a definição de arquivos permanentes e é o gabarito da nossa questão, beleza? Vamos lá. Questãozinha 43 agora, olha só. A remessa de documentos encaminhados para arquivo permanente, ou seja,
para o arquivo público municipal acompanhado de listagem descrita que permita a sua identificação, controle e acesso pleno aos documentos recolhidos. Trata-se de... Galera, isso aqui trata-se de quê? Vamos lá. Olha só. Quando ele vem falando aqui, deixa eu ver aqui. Quando ele vem falando aqui, ó, a remessa de documentos encaminhadas para arquivos permanentes, ou seja, arquivos público municipal, acompanhando de listagem descrita e controle e acesso pleno aos documentos recolhidos. Olha só, galera. Guarda essa palavra aqui. Por quê? Porque aqui nada mais é do que a questão de recolhimento, tá? É de recolhimento? É, amiga, é recolhimento. Olha só, o recolhimento é o termo que se refere à remessa de documentos e remessa de documentos ao arquivo permanente, tá? Especialmente quando esses documentos eles são acompanhados de uma listagem descrita para facilitar a sua identificação, o seu controle e também o seu acesso, tá? Então, quando ele vem trazendo tudo isso aqui, ele vem trazendo essa definição de recolhimento, show? Que é o gabarito da nossa questão. É de a letra A fala eliminação. O que é eliminação? Olha só. A eliminação, galera, se refere ao descarte dos documentos, tá? Que não tem mais valor administrativo, legal ou histórico, tá? Então guarda só isso. A transferência geralmente refere-se ao ato de mover um documento de um local para outro, tá? Mas não necessariamente implica que eles sejam enviados para os arquivos permanentes, como vem trazendo o enunciado da questão. Por isso que não pode ser nosso gabarito também. A letra D fala em arquivamento. E o arquivamento ele é o processo de armazenar documentos de forma organizada, tá? Mas não se refere especificamente à remessa de documentos permanentes acompanhada de listagem. Por isso que também não pode ser nosso gabarito. E a gente, por último, tem a questão aqui dos arquivos correntes. E a gente já viu aqui que esse termo aqui, esses documentos aqui, se refere aos documentos que estão em uso, tá? Em uso ativo. E no caso aqui, já não é mais. Aqui já foi arquivos que... remessa de arquivos encaminhados para arquivamento permanente, né? Ou seja, já não estão mais em uso. Então também fica longe de ser nosso gabarito. E portanto, nosso gabarito é a letra C, tá? Definição de recolhimento. Show? Show. Vamos lá. Questãozinha 44. Olha só. Em uma organização, o ciclo de vida dos documentos geralmente seguem a seguinte classificação. A gente já viu aqui, né? Segue a classificação dos arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. A gente já bateu nessa tecla aqui 1 milhão de vezes. Por quê? Porque vai cair, amigo. Os caras que estão elaborando o simulado também já tem essa malícia, tem essa experiência, eles sabem que isso aqui vai cair. Olha só, assinale a alternativa que melhor caracteriza o conjunto de documentos de um arquivo corrente. A gente já viu essa questão aqui no meu canal em alguma aula ali da parte de arquivologia. Não estou lembrado direito, mas a gente já viu essa questão. Aqui ele está falando a respeito dos arquivos correntes. Uma definição aqui, dentre as alternativas que a gente tem, que menciona a respeito dos arquivos correntes, Ed. Cara, documentos com uso frequente. Falou em uso frequente, falou em arquivo corrente. Já matamos a questão, já achamos o gabarito da nossa questão. Ed, documentos com valor histórico. Aqui está mais na parte permanente, tá? Documentos sigilosos, Ed. Olha só, embora possam existir documentos sigilosos no arquivo corrente, a classificação de sigilosos por si só não caracteriza, tá? Essa questão do conjunto de documentos de um arquivo corrente, tá? Documentos sigilosos eles podem estar em qualquer fase do ciclo da vida. Pode estar no ciclo, pode estar na parte corrente, pode estar na parte intermediária e pode estar na permanente, tá? Isso aí não está ligado especificamente em um. Documentos aguardando avaliação. Olha só, documentos aguardando avaliação estão tipicamente na fase intermediária, tá? Então eles estão mais para essa fase aqui. Já os documentos distantes da administração, que ele vem trazendo aqui, essa descrição ela meio que ela não se aplica aos arquivos de uso corrente, tá? Por quê? Já que o arquivo corrente ele é composto por documentos que estão próximo e disponível para consulta e uso pela administração. Então, quando ele traz arquivos distantes, não faz parte da parte do arquivo corrente, tá? Porque o arquivo corrente é aqueles que estão próximos para serem consultados de maneira frequente e rápida. Show? Então, gabarito, letra B, questãozinha rápida, questãozinha fácil. Vamos lá. Questãozinha 45 agora. O conjunto de documentos que estão custodiados, olha só, em caráter definitivo, guarda isso aqui, em função do seu valor histórico,
probatório ou informativo, são constantes nos arquivos denominados de quê, galera? Porra, a gente já viu isso aqui, não viu? Fácil, fácil, questãozinha fácil. A gente está falando aqui nada mais nada menos do que os arquivos permanentes, tá? Falou em caráter definitivo, ou seja, ele já chegou no seu ponto final, a gente está tratando de arquivos permanentes. Show? Questãozinha tranquila. Os arquivos, os ativos aqui, a gente já viu que os ativos, eles são, a definição deles são muito parecida com o dos arquivos correntes. Show? São aqueles de uso corrente, né, que são frequentemente consultados. Eles não têm seus caráteres definitivos, inclusive. Então, por isso que não pode ser o gabarito da nossa questão. A gente tem também os intermediários aqui na letra D, e a gente já viu que esses documentos, eles não estão mais em uso ativo, tá? Mas eles precisam ser mantidos por um período antes de virem a pertencer, por exemplo, nos arquivos permanentes. Show? E tem os superativos, que esse termo aqui, ele não é uma classificação que esteja reconhecida dentro da arquivologia, tá? A banca só botou isso aqui para te fazer de palhaço. Show? É de que acha isso? É um palhaço? Rapaz, na minha cabeça é. Mas não pareceu muito não. Tá ficando doido. Eu vou notar isso agora. Questão 46, olha só. O Código de Ética valoriza elementos éticos na conduta do servidor, desta forma, pautado na moralidade. A fim da administração pública sempre será, olha só, o fim, tá? O fim da administração pública. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo final? Qual vai ser o objetivo da administração pública? Vamos lá, Ed. Ele vem trazendo aqui, na letra A, a harmonia dos integrantes na administração pública. Embora, tá, galera, a harmonia interna ela seja importante para o funcionamento da administração pública, ela não é o objetivo central, ou seja, ela não é o seu objetivo fim, tá? Então não é o nosso gabarito. A letra B fala eficiência econômica do Estado. Olha só, apesar do princípio da eficiência, né, apesar da eficiência ela ser um dos princípios que a administração pública ela deve seguir, mas ela não é o único com objetivo fim, tá? A eficiência econômica, por si só, ela não aborda o aspecto, por exemplo, ético e moral, tá? Que é o que vem trazendo a questão. Então também não pode ser nosso gabarito. A letra C fala que é a conquista do bem comum. Perfeito, a gente achou nosso gabarito. O objetivo fim da administração pública é a conquista do bem comum? Exatamente, pequeno gafanhoto. É a conquista do bem comum, tá? O fim da administração pública deve sempre ser a busca pelo bem comum, visando atender às necessidades da sociedade e promovendo o interesse público, tá? Esse objetivo é o objetivo central, tá? E, inclusive, ele está dentro do contexto da moralidade, na ética da administração pública. Show? Então, é o gabarito da nossa questão. A letra D fala que isonomia de vencimentos. Isso aqui refere-se à igualdade de remuneração, né, por função equivalente. É importante, mas não é o objetivo fim. A busca de riqueza pessoal, essa alternativa aqui, ela contraria, né, todos os princípios da administração pública. Aqui a banca botou mesmo só para sacanear contigo. Então, gabarito letra C, perfeito? Perfeito. Vamos lá. Questãozinha 47 para a gente andar para o vídeo não ficar longo. O simulado passado deu quase uma hora, praticamente uma hora. Nesse aqui eu quero ver se ele fica um pouquinho menor, porque não há necessidade de ficar tão grande assim. Mas como a gente vai detalhando item por item, e às vezes tendo que explicar uma coisinha ou outra, mostrando um exemplozinho, um gráfico, alguma coisa, aí fode, né? Aí demora uma, perdoa a expressão na palavra, mas aí quebra, né? Quebra dentro, porque aí demora bastante. Vamos lá, questãozinha 47. Leia com atenção o texto abaixo. Eu odeio isso, mas fazer o que, né? Um servidor público, por vezes, tem contato com informações confidenciais, que por uma razão ou outra não devem ser expostas, para não constranger ou prejudicar o contribuinte. Beleza. Nesse caso, o servidor deve ser discreto e respeitar o contribuinte, confiando as informações obtidas apenas a quem realmente precisa ter acesso a elas. Show. Tendo o texto como base, qual é a única alternativa que traz as características importantes para um servidor público que representa ao mesmo tempo o profissionalismo e a descrição? Ed, isso aqui tá em quê? Galera, isso aqui nada mais nada menos tá dentro do sigilo profissional, tá? Toda essa descrição que ele traz aqui, isso aqui tá dentro do sigilo profissional. Por quê? Porque o sigilo profissional,
é a obrigação do servidor público de manter, né, a confidencialidade, para ser mais exato, sobre as informações que ele obtém no exercício das suas funções, tá? O cara chega, fala alguma coisa para ti, tu vai sair espalhando dentro da tua função profissional no órgão público? Não vai rolar, né, amigo? Essa característica ela é fundamental para garantir a questão da privacidade dos cidadãos e a integridade do serviço público também, tá? Respeitando tanto o profissional quanto o particular, né? Que vem trazer essas informações para o servidor. Então aqui a gente está falando nada mais nada menos do que o sigilo profissional, show? A letra B fala que a passividade ela se refere à falta de ação ou de iniciativa, né? O que não é uma característica positiva para o servidor público, inclusive. A burocratização, aqui é outro problema, né? Que diz respeito aos processos administrativos, muitas das vezes excessivamente complexos e formais, que não se relacionam diretamente com essa questão do profissional, né? E a gente tem aqui a letra D, morosidade. A gente já viu que morosidade se refere a uma lentidão, né? O lerdão aí na execução das tarefas. Isso não é uma característica desejável no servidor público, né? E a letra E fala que é imoralidade. Aqui ela, né? Aqui ela disse assim: eu vou jogar essa aqui, se o cara marcar, eu vou saber que ele realmente perdeu a noção do que ele está fazendo, né? Ele está no lugar errado. Porque imoralidade ela se refere à falta de ética, né? Que o servidor tem. Falta de ética e de moral nas ações dele, né? Então, nada a ver. Questãozinha fácil, questãozinha boa. Sigilo profissional, gabarito da nossa questão. Vamos lá, questãozinha 48. Porra, tô bebendo uma água fodida, ó. O cara fica falando direto, não tem jeito. Todo o tempo bebendo água. Tá louco, menor? Olha só. A unidade escolar compete organizar a escrituração escolar para atender prontamente a solicitação de informações e esclarecimentos. A organização da vida escolar passe através de um conjunto de normas que visam garantir o acesso e a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida escolar do aluno. Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta apenas, olha só, documentos imprescindíveis neste processo. Ed, que acha imprescindíveis, meu amigo? Vamos parar, né? Você precisa saber o que é isso aqui. Você nunca fez uma redação e colocou lá imprescindíveis? Porra, são documentos necessários, tá? São documentos essenciais, são documentos que não podem faltar. Show? Então vamos lá. Olha só. Documentos essenciais. Ele também trazendo aqui. Cadastro de pessoa física e registro de transferência. Galera, isso aqui, essa questão aqui do CPF, né, que ele vem trazendo, é importante? Mas não é o registro de transferência, tá? Por exemplo, como ele vem trazendo, quando você vem fazer a respeito de uma transferência. Então, assim, ele é importante, mas ele não é o registro ele não é o registro de transferência que pode ser considerado, por exemplo, imprescindível, né? Para a organização da vida escolar dos alunos, tá? Especialmente aqueles que estão ingressando pela primeira vez, que na maioria das vezes nem tem CPF. Então, assim, não é um dos documentos indispensáveis, tá? Imprescindível no caso. A letra B fala que é o diploma e a certidão de nascimento. Olha só, o diploma é um documento final, tá? Que é emitido após a conclusão do curso e não é necessariamente para a organização da vida escolar, tá? Durante o processo da matrícula e o acompanhamento. A certidão de nascimento ele é importante, né? Para a matrícula inicial, mas ele não apresenta a totalidade dos documentos indispensáveis, né? Imprescindíveis. Então também não pode ser nosso gabarito. A letra C fala que é o certificado de quitação eleitoral e o diário de classe. Olha só, essa questão do certificado de quitação eleitoral não é um documento exigido na vida escolar, tá? Dos alunos, pelo menos não dos alunos menores de 18 anos, tá? E o diário de classe ele é um documento importante, mas necessariamente ele não é indispensável, tá? Para matrícula ou registro de informações escolares. E aí a gente vem aqui para a letra D, que fala do registro de matrícula e do histórico escolar. O que é o nosso gabarito da questão? Ed, é o gabarito da questão por quê? Olha só, o registro de matrícula ele é um documento indispensável, tá? Pois ele é o documento que formaliza a entrada do aluno. Então aquilo ali tem que ter, aquilo ali tem que existir, tá? E o histórico escolar também, né? Ele registra o desempenho
e o processo do aluno desde os seus anos iniciais ali, do Fundamental 1, do Fundamental 2 até o ensino médio. Então você tem isso aí como um documento indispensável, beleza? Então aqui é o nosso gabarito da questão. A letra E fala que é a declaração de matrícula e a certidão de antecedentes criminais no caso de maiores de 18 anos. Olha só, a declaração de matrícula ela é importante, mas a certidão de antecedentes criminais não é um documento imprescindível não, tá? Para maiores de 18 anos, especialmente aqueles que, por exemplo, ainda estão em idade escolar, tá? Às vezes o cara tem 18 anos de idade, mas ele ainda está cursando ali o primeiro ano do nível médio, então ele não necessita necessariamente dessa questão da certidão de antecedentes criminais, perfeito? Então o gabarito da nossa questão que mais se encaixa na descrição aqui é o registro de matrícula e o histórico escolar, que são documentos indispensáveis, beleza? Então gabarito letra D. Questãozinha 49, ó, a gente tá chegando no final. Vamos lá. A escrituração de registros escolares é atribuição da Secretaria Escolar. Dentre as alternativas fundamentais da Secretaria Escolar, analise as afirmativas a seguir. Olha só. A matrícula é a formalização do ingresso do estudante em uma instituição de ensino. Isso aqui está correto? Está correto, pequeno gafanhoto. Descrição correta aqui a respeito da matrícula, tá? O item 2 fala assim: deve-se evitar na matrícula a existência de pendências documentais. Sim. Visto que a criança pode ser impedida de frequentar a escola por falta de documentação. Olha só, tá errado. Por que tá errado? Até aqui estava tudo bem. Porque assim, você deve realmente, né, você deve evitar a existência de pendências. Mas você dizer que a criança, aqui ficou tudo emendado, ó. Você dizer que a criança ela pode ser impedida de frequentar, né, a escola por falta de documentação, aí não dá, tá? Aí deixa a questão errada. Porque assim, na matrícula, apesar de ser necessário evitar essas pendências, né, a criança ou adolescente ela não pode ser impedida de frequentar a escola por falta de documentação, porque isso é um direito, tá? É um direito à educação que toda criança tem, né? Visto que o direito da educação é um objetivo obrigatório, tá? E assegurado em lei. Então, isso aqui está errado. E o item 3 fala que a transferência é a modalidade de matrícula em que o aluno se desvincula de uma instituição de ensino para ser matriculado em outra a fim de prosseguir nos seus estudos. Perfeito, isso aqui tá correto, tá? Então, assim, a gente tem o item 1 e o item 3, gabarito letra B. Show? Só o item 2 que veio trazendo esse probleminha aí de dizer que alguns documentos podem gerar essa questão de impedir a criança de frequentar a escola. Isso aí não pode acontecer, tá? É garantido por lei isso. Questão 50, para a gente finalizar. Sobre o histórico escolar, cenário alternativa. Olha só, pequeno gafanhoto, ele quer a incorreta. Guarda isso aqui, marca isso aqui no coração, sei lá, dá um jeito. Mas não vai esquecer não, tá? Porque senão você vai ler a primeira alternativa e vai dizer, achei, sucesso, agora eu vou passar pro gabarito. Aí vai dar merda, tá? Então, por favor, você circule isso aí. Show? Olha só, é um documento oficial que resiste ao percurso acadêmico do aluno em uma instituição de ensino. Isso aqui está correto, isso aqui está correto. Mas ele quer o que, Ed? Ele quer a incorreta. Show? Então, não é o nosso gabarito. Contém informações sobre disciplinas cursadas e notas obtidas e a frequência das aulas. Contém sim, isso aqui está tudo dentro do histórico escolar, perfeito? Então também não é nosso gabarito, porque ele quer a incorreta. Pode ser utilizado para ingressar em outras instituições de ensino e no mercado de trabalho. Perfeito. Quando você for tomar posse no seu cargo público, você vai precisar do histórico escolar, tá? Pode ter certeza disso. E quando você vai trocar de uma escola para outra também, fazer transferência, algo do tipo, você também precisa dele. A letra D fala que é emitido apenas ao final de conclusão do ensino médio. Aí aqui está errado. Por quê? Porque ele é emitido no final do ensino fundamental também, tá? Não é só do ensino médio. No fundamental você tem um, no ensino médio você tem outro, perfeito? Então a gente já achou o nosso gabarito aqui. A letra E fala que é um documento de suma importância para a continuidade nos estudos, isso aqui também está correto.
E, portanto, a gente chega no gabarito letra D, a gente chega no final do simulado número 2. Ed, tanto um como o 2 eu achei fácil. Perfeito, amigo. Eu também achei um pouco fácil. Mas, Ed, não dava para ser mais difícil? Dava. Mas aí eu te pergunto, amigo, tu tá fazendo prova para NASA ou tu tá fazendo prova para apoio administrativo de nível médio? É, exatamente, para nível médio de apoio administrativo do concurso da SE aqui no Acre. Então não espere questões cabulosas, questões nível PF, questões nível hard. Amigo, você está fazendo um concurso para nível fundamental. Vai ser assim mesmo. E isso aqui que hoje você está achando fácil, muita gente que está começando agora está achando um terror de difícil, tá? Então significa que você. Ah, eu acertei 14 das 14 no primeiro, acertei 14 das 14 no segundo. Amigo, você está no naipe, ó, que eu vou te dizer. Excelente, você está pronto. Você só precisa dominar as outras matérias, porque essa daqui, pelo visto, já está dominada, tá? Então você está muito bem e aí você consequentemente acha o simulado fácil, mas às vezes ele não é fácil. O que acontece é que você tem um conhecimento muito bom já, ok? Então não espere questões nível NASA, tá? É isso aqui mesmo que vai vir na prova de vocês. Pode ficar tranquilo. Se você está indo bem, beleza, te desejo todo sucesso e vai dar tudo certo, ok? E aqui a gente vai finalizando o simulado 2. Qualquer coisa, aciona lá no meu Instagram, já deixei lá no começo, vou deixar aqui, ó. Qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente desenrola e resolve o que precisar. Show? Se inscreve aí, dá aquela moral, vamos bater os 1.000.000 de inscritos, que o próximo vídeo, logo logo aí, eu vou trazer uma aulinha rápida a respeito do que a gente deve priorizar nessa reta final. De como eu faria, né? Se colocando no lugar de vocês, o que eu faria faltando essas 2 semaninhas aí, um pouco mais para a prova de vocês já. O que eu priorizaria, né? Dentro da parte específica e o que eu priorizaria em todas as disciplinas como num todo. Show? Então o próximo vídeo provavelmente vai ser isso, porque a gente vai bater esses 1.000.000 de inscritos logo logo. Se inscreve aí, ajuda, dá uma força, curte, compartilha, joga pro mundo, amigo. Tamo junto e até a próxima.